passada, Deus nos permitiu ouvir uma introdução daquele livro e uma mensagem bem interessante sobre os Coríntios. E hoje, irmãos, eu quero dar continuidade, e eu digo isso para que sempre que vocês vierem para a igreja no domingo à noite, vocês já vão vir sabendo que as mensagens serão tiradas das cartas aos Coríntios. Eu não tenho a pretensão de falar de todos os versículos, nem tenho a pretensão, de fazer um estudo bíblico como que nós fazemos na escola dominical. Mas eu quero extrair verdades e princípios para a nossa vida. E é isso que quero fazer hoje à noite, convidando vocês a abrirem a Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia lá, nós vamos ler o texto, depois nós vamos orar e logo então nós vamos observar o que Deus nos ensina nessa porção da Escritura. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Essa porção introdutória da carta, ela diz assim: Paulo, apóstolo Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nessa noite nós queremos louvar o teu santo nome, porque o Senhor reina e governa sobre toda a terra. Nós compreendemos, ó Pai, que o mal age nesse mundo. Compreendemos que a mentira é a ferramenta do inimigo. E nós sabemos também, ó Deus, que há forte oposição para que a verdade não resplandeça e abra os olhos daqueles que estão cativos da mentira. A tua palavra nos diz que o Evangelho é o meio pelo qual o homem conhece a salvação. E nessa noite, Deus, eu tenho certeza que nós estamos diante do Evangelho da salvação, diante da mensagem que abre os olhos dos homens. E o desejo que eu tenho, Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento, para que essa mensagem possa alcançar não só nossa mente, mas também o nosso coração. Não permita, Deus, que o inimigo roube essa palavra de nós. Não permita, Pai, que façamos nenhuma interpretação errada, mas nos ajude a extrair do texto aquilo que o Senhor pretende, e nos ensine e alimente o nosso espírito com essa palavra. Eu oro, Deus, pedindo a bênção do Senhor para todos os que estão aqui ouvindo, para todos aqueles que ouvirão essa palavra, e oro também, ó Deus, por todos aqueles que estão também falando e ouvindo a palavra. Ó Deus, dá-nos a unidade da fé, a unidade no Evangelho, e ajuda-nos a ser uma bênção nesse mundo, para a glória do teu santo nome. Nós nos entregamos a Ti, consagrando esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Nessa porção da palavra, irmãos, nós observamos Paulo em uma introdução da carta aos Coríntios propriamente. Semana passada eu me preocupei em mostrar para vocês como o Evangelho chegou na cidade de Corinto. Eu mostrei que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, mais ou menos, falando do nome de Cristo, pregando o Evangelho. Pessoas se converteram,
uma comunidade foi formada. Mas logo depois, não muitos anos depois do início daquela igreja, Paulo ele estava em outra cidade. E quando Paulo estava naquela cidade, ele sentiu no seu coração o desejo de escrever aos coríntios. Provavelmente Paulo estava na cidade de Éfeso fazendo um trabalho de longo prazo também. E ele sabia que a recém-fundada igreja lá em Corinto, ela estava passando por momentos bem difíceis. E Paulo sente no seu coração que era hora de escrever uma carta para corrigir problemas e encorajá-los no caminho certo. Quando eu olho esse texto, irmãos, ele tem um panorama geral, uma mensagem geral muito interessante. Se nós observarmos com atenção os 9 versículos, nós vamos observar Paulo dizendo no versículo 2 que a cidade de Corinto abrigava uma comunidade de fé que é, na verdade, a igreja de Deus. Olha como isso é interessante, irmãos. Deus tem sua igreja em várias localidades desse mundo. A cidade de Corinto, mesmo sendo uma cidade idólatra, que tinha um templo a deusa Afrodite, onde havia 1000 prostitutas, onde os homens cultuavam Afrodite, prostituindo-se com aquelas mulheres. Certamente muitos daqueles que se converteram a Jesus aprenderam aquelas práticas erradas, mas ainda assim eles foram alcançados pela mensagem de Jesus. Eles creram, se converteram, e Deus fala por meio de Paulo que eles são a igreja de Deus. Olha isso, que mensagem bonita. Imaginar, irmãos, que Deus, que não pode ser contido em templos humanos, esse Deus que não pode ficar contido nesse prédio pelas 4 paredes, Ele está no meio da comunidade dos que creem. Deus está não apenas no meio dos que creem, mas Ele está também dentro de cada crente, dentro de cada pessoa que ouve aquela mensagem e que aceita aquela mensagem. E é porque Deus está dentro de mim, e é porque Deus está dentro de você, que Ele está dentro desse santuário nessa hora. Porque Deus não é propriedade de um prédio físico, Ele está na vida daqueles que são seus. E é isso que Paulo quer mostrar. Ele diz: a igreja de Deus, ela está representada em Corinto. Mas o mesmo versículo 2 diz que a igreja não está apenas em Corinto, mas ela está em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, onde pessoas estejam invocando o nome de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei se isso choca você ainda, mas quanto mais eu penso nesse assunto, eu nunca canso de celebrar a bondade de Deus. Olha isso, em qualquer lugar onde houver alguém invocando o nome de Deus, Jesus Cristo é Senhor, tanto meu quanto deles. E é isso que Paulo fala no versículo 2. Jesus Cristo, Ele é Senhor, tanto nosso, quanto de qualquer outra pessoa que invoque o nome de Deus. Ele é Senhor sobre os coríntios, Ele é Senhor sobre nós, Ele é Senhor sobre qualquer pessoa que invoque o seu santo nome. E Paulo diz no versículo 2 também, que esse Deus, Ele nos chama para a santificação. Sabe, irmãos, a igreja de Corinto, independente da história que ela tinha, independente da sua idolatria, independente do templo dedicado a Afrodite e a imoralidade que pairava naquela cidade, Paulo ele não hesita em dizer que aqueles cristãos daquela cidade, eles são igreja de Deus, eles vivem debaixo do senhorio de Jesus, mas Paulo diz: vocês foram chamados para serem santos, foram chamados para um elevado padrão moral, foram chamados para um estilo de vida totalmente diferente ao estilo de vida daqueles que não conhecem o amor de Deus. Olha quanta informação, irmãos, em um versículo apenas. Paulo, ele se preocupa em dizer: Coríntios,
lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se de que vocês são chamados para a santidade. Lembrem-se de que vocês são a igreja de Deus. E lembre-se que você é parte de algo que está espalhado por toda a terra. E nessa noite, irmãos, eu aproveito esse gancho para te dizer: se você se diz cristão, lembre-se sempre de quem você é. Lembre-se sempre que você é a igreja de Deus. Lembre-se sempre que você foi chamado à santidade. E lembre-se que você é parte de um grande time, de um grande corpo, de uma grande comunidade que está espalhada pelos 4 cantos da terra. Sabe, irmãos, hoje já é segunda-feira, né, em outros lugares do mundo. Se você estivesse lá no Japão, é 8 da manhã. Se você for em outros países, já é 11 da manhã de segunda-feira. O povo já cultuou a Deus lá no seu domingo. Tem gente cultuando Deus agora, e gente vai cultuar Deus daqui a pouco no seu culto de 7 horas em outro país, e Deus está sendo celebrado no mundo todo. E eu penso, nossa, eu sou parte disso também. Nós somos parte disso. Às vezes, nós olhamos com uma certa exclusividade, como se Deus fosse propriedade nossa, mas Deus está sendo cultuado em muitos lugares, e nós somos parte de algo grandioso. Por isso eu quero te dizer, lembre-se o que você é, e lembre-se o que Deus espera que você seja: igreja de Deus, povo santificado, parte de uma comunidade que se espalha por toda a terra. Se nós observarmos o versículo 4 em diante, especialmente o versículo 5, Paulo vai dizer assim: eu fico sempre agradecido e louvo a Deus, porque Ele derramou a sua graça sobre vocês, de maneira que vocês estão enriquecidos pelo conhecimento de Deus. Paulo fala: vocês foram enriquecidos nele, pela palavra e pelo conhecimento. E o testemunho de Cristo, ele chegou até vocês, e vocês agora já estão confirmados nesse conhecimento. Olha como é interessante, irmãos. Paulo quer lembrar os coríntios de que eles receberam o testemunho, de que eles ouviram a verdade, de que eles agora têm o conhecimento, e que esse conhecimento não é apenas algo assim, abstrato, algo que não pode ser palpável, muito pelo contrário. Se nós observarmos o versículo 6 e 7, Paulo vai dizer: o conhecimento que vocês têm de Jesus foi confirmado pelos dons que Ele deu a vocês. E Paulo fala no versículo 7, Deus, Ele deu tantos dons à igreja de Corinto, que ela não tem carência de nenhum dom. Ela tem todos os dons, todos distribuídos ali no meio daquela congregação. E sabe o que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Que os dons de Deus foram uma dádiva aos coríntios, porque eles ouviram o testemunho de Cristo, receberam a verdade, e os dons que receberam são uma prova de que eles de fato creram e conheceram Jesus Cristo. Olha que honra para a igreja dos Coríntios. São a igreja de Deus, parte da comunidade universal de Deus, um povo chamado para a santidade, um povo que foi alvo da graça de Deus, e um povo que recebeu dons em abundância de Deus. E Paulo não diz apenas isso. No versículo 8 ele fala: vocês estão aguardando a volta de Cristo, mas eu quero lembrar-vos de que Deus, o próprio Deus, Ele guarda vocês até o dia de Jesus Cristo. Vocês não estão sozinhos aguardando a volta de Cristo. É Deus que guarda vocês para esse dia. Sabe, irmãos, diante de tudo que eu falei, logo se poderia imaginar que a igreja dos Coríntios tinha todos os motivos para ser uma igreja maravilhosa, uma igreja abundante, uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma comunidade animada, uma comunidade que impacta a cidade, sabe? Quando eu falo desses assuntos, eu penso assim: nossa, os coríntios tinham tudo, mas tudo mesmo, para ser uma luz na cidade de Corinto. Eles foram alvos da graça de Deus,
eles conheceram Deus, eles agora sabiam a verdade, eles receberam dons, Deus estava guardando eles. Meus irmãos, um povo que é alvo de todas essas graças de Deus, é um povo imbatível, é um povo forte, é um povo que pode fazer a obra de Deus acontecer em um lugar. Mas sabe qual é o problema dos coríntios? Tudo isso não foi revertido em uma vida prática condizente com tudo aquilo que Deus tinha dado a eles. Warren Wiersbe, um escritor bíblico, não bíblico, mas de comentários bíblicos, ele diz: os coríntios eram especialmente ricos em dons espirituais, mas eles não usavam os dons que tinham de forma espiritual. Eles foram eleitos, foram enriquecidos, foram confirmados, mas infelizmente sua prática não era condizente com a posição que tinham em Cristo. Outro escritor de comentários bíblicos, F. Bruce, diz: temos nos coríntios as evidências de que os dons podem conviver em pessoas que praticam males grosseiros. Sabe o que esses homens querem dizer, irmãos? Os coríntios foram agraciados com dons, com conhecimento, e foram agraciados com o cuidado de Deus. Mas nesse momento spoiler, que eu estou fazendo aqui, porque a gente nem continuou lendo o livro, os coríntios não fizeram bom uso daquela mensagem, não fizeram bom uso dos dons, e não fizeram bom uso do conhecimento de Deus. Quando eu menciono esse primeiro capítulo da carta aos Coríntios, Deus nos traz essa palavra, irmãos, para nos lembrar das nossas origens, para nos lembrar dos nossos começos, para nos lembrar de que nós fomos alvo de uma graça preciosa e abundante. O próprio apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos que onde o pecado era abundante, a graça foi superabundante. Onde havia escravidão, Deus manifestou a sua libertação pela obra do Espírito Santo em nossa vida. E nós, irmãos, quando nós olhamos nossa própria vida, nós podemos nos comparar com os coríntios no sentido de que nós também fomos alvo da preciosa graça de Deus. Talvez muitas pessoas nem se lembrem do que Deus fez com elas. Talvez haja pessoas que nem se lembram do dia em que ouviram do Evangelho pela primeira vez e aquela mensagem chegou ao coração delas. Talvez haja pessoas que nem mesmo se importaram com aquelas datas e com aqueles dias, com aquele dia em que ouviram e confessaram Jesus, com o dia que passaram pelas águas, com o dia em que elas foram alcançadas por esse grande ato milagroso de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que ainda que nós não nos lembremos, a nossa salvação só é possível porque Deus manifestou a sua graça em nossa vida. Se nós vivíamos uma vida de imoralidade como os coríntios, se nós vivíamos vida de depravação ou vida de moral, talvez, muitos aqui provavelmente viveram vidas justas e, aos olhos da sociedade, vidas corretas. Ainda assim, a graça que foi necessária para aquele homem perdido no pecado é a mesma graça necessária para qualquer pessoa, porque não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e aos olhos de Deus são inúteis. E é por causa disso que a graça de Deus se manifesta na vida de todos os homens para a nossa salvação. E quando Paulo lembra os coríntios disso, é para dizer: olhem para o que Deus fez por vocês e não se esqueçam do que Deus fez. Sabe, irmãos, quando nós nos lembramos do que Deus fez, isso nos lembra do que devemos ser. Quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós, nós nos lembramos do que devemos ser. Aí você pergunta: mas pastor, como assim? O que você está querendo falar com isso?
refletir com você como que o versículo 2, irmãos, ele leva a gente a uma compreensão de que quando Deus alcança um povo, quando Deus alcança uma pessoa, Ele está olhando para ela, visando que ela vai ser uma pessoa santificada, uma pessoa santa. Mas alguém vai dizer: mas pastor, eu não sou santo, e eu nunca vou ser santo. Mas grava isso que vou falar para você. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, quando a graça de Deus o alcança, ele passa a ser chamado de santo, não pelo que faz, mas pela posição em que Cristo o coloca. Não importa se aquela pessoa estava perdida em uma vida desregrada, irmãos, a Bíblia diz que quando aquela pessoa diz: eu recebo Jesus como Senhor da minha vida porque sei que sou pecador, a Bíblia diz que aquela pessoa é tirada daquela posição e colocada numa nova posição. Aos olhos de Deus, aquela pessoa passa a ser santa. É por isso que Paulo diz em muitas das suas cartas: essa carta é dedicada aos santos daquela cidade. E meus irmãos, todos nós que entregamos nossa vida a Jesus, nós somos santos. Somos santos por posição, somos santos por privilégio, um privilégio recebido de Cristo. Mas o versículo 2 fala: o povo foi santificado, mas foi chamado para praticar obras de santidade. Eu quero te lembrar do seu começo, te convidar a se lembrar do que Deus fez na sua vida, para te lembrar do que nós devemos ser. E meus irmãos, mesmo que sejamos santos pela posição que Cristo nos deu, precisamos viver em santidade. Precisamos viver em santidade. E sabe, quando nós falamos de santidade, é aquele assunto assim que quase todo pregador que bate forte na igreja fala, né? Ah, santidade, santidade, santidade. O povo fala assim: mas de novo, pastor, vai falar de santidade de novo, de pecado, de santidade, disso daqui, né? Mas irmãos, pensem comigo. A santidade do cristão é a imitação do próprio Deus. Ele é santo. E quando nós praticamos santidade, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que imitar Deus. E quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando de algo assim impossível de se alcançar e de se praticar em partes, pelo menos. Porque santidade tem tudo a ver com excelência moral, com vida virtuosa, com vida honesta. E quer ver como vou te provar isso? Abra sua Bíblia. Lá no livro de Levítico, ao capítulo 19. Abra sua Bíblia lá. Vamos observar um pouco da lei de Deus. Eu não posso ler todo o capítulo, né, porque não haveria tempo. Mas o capítulo 19 inteiro é um capítulo que mostra a santidade de Deus manifesta na santidade daqueles que são seu povo. Observe comigo Levítico, capítulo 19. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, está lá depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 19. Nós vamos observar o versículo 1. E quando vocês olharem esse texto comigo, eu quero que vocês esqueçam toda mentira que vocês ouviram, né? Falando que a lei de Deus é má, que a lei de Deus é para punir, que a lei de Deus é para castigar, que a lei já é coisa do passado. Irmãos, quero te provar que a lei de Deus é para hoje, porque ela expressa a santidade de Deus. Olha o capítulo 19 que diz: disse o Senhor a Moisés: fala a todo o povo de Israel e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Olha isso, irmãos. Diz no versículo 2: fala para toda a congregação: vocês serão santos, imitando a mim, porque eu sou santo. E se vocês querem conviver comigo, tem que imitar a minha santidade. Aí nós pensamos assim: mas Deus, como que isso se aplica na prática? Versículo 3, irmãos, fala
que nós precisamos respeitar o pai e a mãe e guardar o dia do descanso. O versículo 4 diz que nós não devemos adorar os ídolos e as imagens feitas pelos homens. O versículo 5 fala que quando o homem vai ofertar algo a Deus, deve ser feito do modo como Deus se agrada. O versículo 9 fala que quando o povo semeasse a sua terra, quando ele fosse colher aquele produto semeado, ele deveria deixar o que está nos cantos, para que os estrangeiros e pobres pudessem comer. Fala no versículo 11: não furte, não minta, não seja falso com seu próximo, não jure falso e nem profane o nome de Deus. O versículo 13 fala: não oprima o próximo, nem roube o próximo, pague o trabalhador que recebe o salário diário e não fique devendo para ele até o dia de amanhã. Não amaldiçoes o surdo, nem faça tropeçar o cego, não farás injustiça no seu juízo, valorize o pobre. O versículo 16: não andarás com o mexeriqueiro fofoqueiro, mas você vai respeitar a vida do teu próximo. Ele diz no 17: se o teu irmão tem algum problema com você, não se aborreça com ele, trata o pecado dele. O versículo 18: não seja vingativo, perdoa. O versículo 19: guarda a lei de Deus e não permita que seus animais se misturem. O versículo 20 fala que o homem deve respeitar a mulher do seu próximo. O versículo 23 fala que quando eles plantassem na sua terra, eles deveriam devolver a Deus uma parte em gratidão. O versículo 26 fala: não comam sangue, não se envolvam com coisas místicas e estranhas. Ele fala no versículo 27: tenha uma aparência física digna. No versículo 29 diz: não contamine sua filha, colocando-a em caminhos de prostituição. Fala no versículo 30: guarda o dia de descanso e não profane o santuário de Deus. O versículo 31 fala: não procure necromantes nem adivinhos. Deus não apoia essas coisas. Versículo 32 fala: quando alguém mais velho chegar diante de ti, honra essa pessoa mais idosa e valorize aquele que possui cabelos brancos. Versículo 33 diz: se o estrangeiro peregrina na tua terra, não oprima ele, trata como alguém natural da tua terra. O versículo 35 diz: não seja injusto no teu juízo, tenha balança justa, peso justo, efa justo, injusto. Deus, irmãos, não apoia a injustiça. Se você ler o capítulo 19 inteiro, irmãos, sabe o que vocês vão ver? Deus dizendo assim: você tem que ser santo porque eu sou santo. E a santidade vai se manifestar no modo como você vive, no modo como você trata o próximo, no modo como você faz negócio, no modo como você cuida da família, no modo como você pratica as boas obras. Sabe de uma coisa, irmãos? O homem que vive em santidade é um homem que pratica obras como Deus pratica. E sabe o que eu fico pensando? Se nós, no nosso mundo atual, cumpríssemos todas essas regrinhas do capítulo 19, irmãos, estaríamos em um mundo precioso e maravilhoso. Se nós honrássemos os pais, se nós honrássemos o idoso, se nós cuidássemos do estrangeiro, se nós fôssemos honestos, irmãos, se nós não mentíssemos, se nós não falássemos mal do próximo, se nós tivéssemos uma palavra digna de crédito, se nós reverenciássemos Deus e o seu santuário, nossa vida seria diferente. Eu quero afirmar para a igreja nessa noite: Deus nos chamou pela sua graça para uma vida de santidade. E santidade, irmãos, é excelência moral na vida, excelência moral nos negócios, excelência moral nos relacionamentos, excelência moral com o corpo e naquilo que nós fazemos o tempo todo. Será mesmo, irmãos, que santidade é algo que nós temos valorizado hoje? Eu creio que não. Santidade parece algo meio impossível de se ver hoje em dia, porque os filhos não honram os pais, os jovens têm pavor dos velhos.
A palavra do homem não é digna de crédito, irmãos. É isso que acontece. O povo fala para nós um negócio e você acha que você pode acreditar 100%? Não dá para acreditar. As pessoas têm balanças injustas, pesos injustos e fazem negócios injustos. Igreja, Deus espera santidade. E santidade não é um negócio meio abstrato, como eu disse. Santidade é a prática daquilo que Deus é. E eu queria te convidar depois, na sua casa, leia esse capítulo, medita nesse capítulo. E sabe o que você vai aprender? Que se você praticar o que está escrito aqui, você vai estar vivendo em santidade, como Deus espera. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar do nosso começo. Precisamos nos lembrar do início da nossa trajetória, para nos lembrar o que devemos ser. E Deus diz: seja santo, como eu sou santo. Mas eu quero fazer, irmãos, mais um apelo nessa noite. Quando nós nos lembramos do nosso começo e nos lembramos daquilo que deveríamos ser, eu quero te lembrar dos dons que Deus te deu e que eles foram dados para que houvesse abundância, e que você precisa usar os dons que Deus te deu. No versículo 7, Paulo disse que a igreja dos Coríntios era tão rica e tão abundante de dons, que eles não tinham necessidade de coisa alguma. Meus irmãos, os dons são fruto da graça de Deus. Significa que Deus distribui seus dons conforme Ele quer e conforme a necessidade. Deus, Ele deu um dom ao Tiago, Ele deu um dom a Jaqueline, um dom ao Evandro, um ao Fernando, e assim por diante. É curioso, irmãos, que Deus não deu o mesmo dom a todas as pessoas. Deus distribuiu os dons em variedade, para que a comunidade só fosse suprida quando todos exercessem os seus dons recebidos de Deus. Eu estou falando algo óbvio, irmãos. Não estou falando nada que você não saiba. Mas talvez quando nós nos lembramos do que Deus espera que nós sejamos, pode ser que a gente admita que nós nem saibamos qual é o nosso dom e que a gente não tem praticado em nada com o dom que temos. E a grande pergunta, irmãos, que fica é: se eu não exerço o meu dom que recebi, será que a comunidade não ficaria deficiente? Se o dom que tenho é negligenciado, será que a comunidade não ficaria prejudicada? Vamos pensar, irmãos, num exemplo dramático, tá? Imagine que o Tiago, eu tenho o dom de ensinar, e imagine que eu sei que esse é meu dom, e mesmo sabendo que esse dom é para agregar a igreja, mas amanhã, embirrado com a vida, ou com vocês, ou com o Lafayette e tal, eu pego e falo: que você vê uma coisa, vou embora para outro lugar, e não vou mexer mais com esse negócio de ensinar a gente de Deus. Eu agora vou criar vaca, e vou cuidar de vaca, porque cuidar de vaca é bom, e vaca dá pouco trabalho. E aí você pode ficar lá. Eu dei o meu dom, mas eu ignorei o meu dom. E aí você fala assim: ah, pastor, tudo bem, não vai fazer falta. Irmãos, provavelmente vocês ficariam prejudicados, porque eu recebi um dom que eu poderia ensiná-lo através do dom que recebi de Deus. E se eu não exerço o meu dom, você em algum nível ficaria prejudicado. Faz sentido isso, irmãos? Faz, não faz? Mas agora imagina o seguinte: agora imagina você com o seu dom. Se você não usar o seu dom, será que eu não estou sendo prejudicado? Será que o próximo não está sendo prejudicado? Igreja, Deus distribuiu os dons para que cada cristão exercesse seus dons. Dom tem a ver com vocação, dom tem a ver com ministério, e aquilo que Deus deu é para ser usado. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, e o que Deus espera é que cada mordomo seja encontrado fiel no final da sua trajetória. O apóstolo Pedro também fala uma coisa, eu vou ler para vocês quando ele diz: sirva o outro, cada um conforme o dom que recebeu,
servir o próximo. Aí você fala, mas pastor de Deus, não mexe com esse negócio de servir o próximo, não. Servir o próximo é muito difícil. É muito difícil. O povo é ingrato, o povo não valoriza, o povo não quer serviço. Eu não estou pronto para isso ainda. Irmãos, Deus te deu o dom para você servir o próximo. Aí você fala, mas quem que é meu próximo? É o povo lá de casa. É o povo lá da sua casa. É o povo lá da igreja. É o povo lá da igreja. Mas o seu próximo é também o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é até o seu inimigo. E Deus te deu dons e habilidades e recursos para que você sirva as pessoas, porque o dom que você recebeu é uma manifestação da graça de Deus na sua vida. E é por isso que Pedro diz: se alguém fala, fale de acordo com os ensinos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Sabe, igreja, seu dom é indispensável. Deus te deu, e Deus exige o seu dom em ação. Lembre-se do seu começo. Lembre-se do que Deus fez na sua vida, se você de fato já é um filho de Deus. Lembre-se de que Deus te chamou para a santidade, mas que você já é aos olhos de Deus um homem e uma mulher santo e santa, pela posição que Cristo te conferiu. Mas eu quero te encorajar também a se lembrar de que a igreja de Deus foi abastecida com dons. Você tem um dom e deve usar o dom que Deus te deu. Se você não sabe ainda o dom que recebeu, leia Romanos capítulo 12, leia 1 Coríntios capítulo 12, leia Efésios capítulo 4. Existe uma lista grande de dons naqueles capítulos. Ore a Deus, fala: Pai, pelo Espírito Santo me ajude a entender qual é meu dom e minha habilidade, e me dê graça para exercer o meu dom. E quando você identificar, lembre-se que santificação é algo que Deus espera, mas lembre-se que a prática do dom é algo que também espera. Existe algo que você deve fazer que ninguém mais pode fazer como você faz, e se você não fizer, ninguém vai fazer. Eu quero assumir nessa noite que pode ser que há pessoas na nossa casa deficientes pela ausência do dom em nós sendo exercido. Pode ser que nossa família está sendo prejudicada, pode ser que a igreja está sendo prejudicada, e pode ser que a nossa cidade, o lugar onde nós vivemos, está sendo prejudicado. Porque quem tem o dom de ensinar não ensina, porque quem tem o dom de colaborar não colabora, o servo não serve, aquele que exorta não exorta, aquele que ora não ora, né? O que deveria exercer fé não exerce fé. Aqueles que poderiam coordenar projetos liderando não exercem isso. Os misericordiosos que poderiam se compadecer do próximo não se compadecem. A grande pergunta é: será que nós estamos nos lembrando do nosso começo? Repito aquilo que F. Bruce diz: é possível alguém ter dons e ainda viver praticando males grosseiros. É uma maneira de dizer que até uma pessoa toda errada, existe dom naquela pessoa, um dom de Deus, mas ela precisa ser santificada diariamente, porque só em santificação ela vai exercer os seus dons. Eu quero concluir, irmãos, essa noite compartilhando algo que eu tenho observado não na vida das pessoas, mas na minha vida. Toda paralisia espiritual tem a ver com pecado não confessado e pecado que escraviza. Pecado paralisa o cristão. Pecado traz culpa, pecado traz vergonha, pecado traz peso na consciência. E com consciência pesada eu diria: quem sou eu para pregar? Quem sou eu para louvar? Quem sou eu para falar com alguém? Eu, pecador, quem sou eu? Todos nós padecemos disso. Eu falo isso de coração porque prego nesse culto
há quase 12 anos. E todo domingo eu penso que eu não posso subir aqui para pregar, porque eu não sou digno de pregar aqui. Porque minha consciência me acusa das minhas imperfeições. E todo mundo que é honesto reconheceria suas imperfeições. Porque nós somos assim. Só que o pecado, ele é terrível. Porque quanto mais nós somos dominados por ele, tanto mais culpa ele traz. E chega um ponto que ele nos paralisa, ele nos cega. E ele faz com que a gente fique inútil, todo parado. Como se o pecado fosse uma camisa de força, que impede o cristão de fazer o que Deus confiou a ele para fazer. Talvez seja hora de confessar pecados, irmãos. Talvez seja hora de pedir o perdão de Deus e de dizer: Deus, eu não sou perfeito, mas eu quero servir com os dons que recebi. O escritor de Hebreus disse no capítulo 2: por isso, desembaraçando de todo o peso do pecado que constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa salvação. Provavelmente aqui